Tudo bem? Como vai você? Você tem educado seus filhos pela culpa ou pelo medo? Vou te convidar para uma reflexão comigo. O que eu tenho presenciado, o que eu tenho visto, é muitos pais educando pelo viés do medo e ou pelo viés da culpa. Como assim, Maria Amália? O viés do medo é os pais vão atuando porque tem medo de não ser bonzinho, tem medo de deixar de ser amado, tem medo de ser criticado, tem medo de ser julgado, tem medo de não ser igual ao que os outros pais estão fazendo, tem medo de perder o carinho do filho e em nome disso vão se tornando reféns ou vão educando a partir da culpa. Que tipo de culpa? Eu tenho culpa porque eu trabalho demais, eu tenho culpa que eu não posso dar tudo que eu gostaria para o meu filho, eu sinto culpa porque nem sempre eu posso estar presente, eu sinto culpa porque às vezes faltam-lhe coisas, e em nome do medo e da culpa, muitas vezes os pais vão criando para os filhos situações que eles se tornam totalmente foco da família dentro de um contexto em que os pais ficam reféns dos filhos pelo medo que sentem e pela culpa. Queridos pais, procurem sair desses dois sentimentos. Os nossos filhos precisam estar inseridos num contexto onde eles sejam estimulados pela pelos valores que te alicerçam, pelos princípios que te alicerçam. Eles precisam ser ensinados a lidar com as emoções, com os sentimentos, com as não possibilidades, com as adversidades, com a espera, com o olho no olho, com a empatia. Quando nós vamos atuando com os filhos desse lugar de medo ou de culpa, nós vamos, além de tornarmos-nos reféns dessas crianças ou dos jovens, nós nos desempoderamos. E quando nós nos desempoderamos, imediatamente fazemos o mesmo com os nossos filhos. Eu tenho visto muitos pais que dizem para mim: não, minha filha falou que se eu fizer isso, ela não faz aquilo, então eu não fiz. Espera um pouco, qual é o seu lugar? Assume a sua autoridade de pai e mãe. Você não pode perder de vista que é responsável. Filho não pode ditar regra. Ele não tem competência para isso, ele não tem propriedade. Se o seu filho está dizendo para você o que você tem que fazer, se o seu filho está te dando ordens, se o seu filho está te chantageando, tem algo errado. E é hora agora de você olhar, porque se a gente consegue retomar as nossas atitudes, criar um novo cenário, um novo contexto, a gente pode cuidar dessas crianças para que eles não tenham problemas lá na juventude. Sabe por quê? Quando a educação está pautada na culpa e no medo, quando os pais tornam-se reféns dos filhos, quando os pais perdem a autoridade, lá na adolescência, eles começam com comportamentos de autoflagelo, de depressão, com comportamentos de cada vez mais se sentirem o dono do pedaço, que podem tudo, e fica muito mais difícil reverter essa situação quando ela está lá na adolescência. A primeira infância, de 0 a 7, é fundamental. É a base de toda a educação que a gente quer dar para os nossos filhos. Portanto, fica atento, observa em nome do que e de quem você tem exercido a sua autoridade de pai e de mãe. É através da culpa? É através do medo? Joga isso fora. Joga a culpa fora e joga o medo fora. Os filhos precisam te respeitar. E você ser respeitado pelos seus filhos na autoridade que você é, não significa ser bonzinho. Não significa agradá-los o tempo todo. Se você quiser ser bonzinho, se você quiser agradá-los o tempo todo, pode ter certeza, você vai pagar um preço muito alto por isso lá na frente. Para pensar nisso. Essa é a minha reflexão de hoje para você. Um grande beijo.